Olá, meus queridos alunos da Escola Eduardo Miller. Aqui é a professora Monize e nós vamos dar continuidade hoje ao nosso conteúdo de ciências, tá? Hoje nós vamos estar estudando os impactos dos fenômenos naturais e da atividade humana. Esse conteúdo, ele está no livro de vocês, nas páginas 39 a 43. Bom, os fenômenos naturais. Os fenômenos naturais, eles são aqueles acontecimentos que não são artificiais, ou seja, que ocorrem sem a intervenção humana, tá? Na linguagem popular que a gente fala, geralmente quando a gente fala fenômeno, a gente geralmente se refere àqueles que são mais perigosos, né? Também chamados de desastres naturais, né? Porém, os que a gente vai falar aqui são aqueles fenômenos naturais mais relevantes, tá? Por exemplo, nós temos a erupção vulcânica, né? O que é a erupção vulcânica? É aquela saída de magma, né, lá do vulcão, né, quando o vulcão entra em erupção. E do vulcão ele acaba saindo magma, pedaços de rochas, gases e também cinzas, né, por conta da atividade vulcânica. O que isso provoca, né? De forma direta e indireta, essa erupção vulcânica ela acaba causando morte de pessoas, animais, né? Desaloja milhares de famílias, aquelas que se encontram, por exemplo, ao redor, né? Perto do vulcão, essas pessoas acabam tendo que se retirar desse local e causa muitos impactos no ecossistema e na atividade humana também, né? Porque aquelas pessoas que estão ali próximo acabam sendo afetadas. Tem outra questão também, que são os gases e as cinzas lançadas nas erupções vulcânicas, elas podem gerar impacto na qualidade do ar, né? Tá poluindo esse ar daquela região e acabam também interferindo na temperatura. Essas erupções elas podem também poluir o ar por vários dias ou até meses, dependendo, né, da proporção desse vulcão. E isso causa, claro, perturbações no tráfego aéreo. Então, naquela região, o tráfego de aviões, enfim, de aeronaves fica comprometido devido ao lançamento dessas partículas na atmosfera, acaba atrapalhando a visibilidade, uma série de coisas. Essa lava expelida pelos vulcões é combinada a um material piroclástico. O que é esse material piroclástico? Nada mais são do que as partículas sólidas que são lançadas no ar e na superfície, tá? Esse material, que a gente chama de piroclasto, ou material piroclástico, ele pode ter alguns centésimos de milímetro, né? Ser bem pequeno, ou até alguns centímetros, podendo ser apenas um pozinho ou até mesmo rochas. Isso causa danos e contaminação do solo, tá? Que uma vez recoberto por tais materiais, pode perder temporariamente sua capacidade de uso na agricultura e na pecuária. Então, esse material sendo lançado, por exemplo, no local que tinha uma plantação, ele vai causar danos, né? E se tiver alguma área de gado também, mesma coisa, né? Acaba que polui também as águas, né? E esses materiais acabam causando outros, né? Esses problemas acabam gerando mais problemas ainda, né? Podendo ocasionar desabastecimento de cidades, falta de água para a agricultura, né? Poluindo as águas que são utilizadas nessa região. Os peixes podem morrer, né? E animais que bebem também dessa água contaminada. Quando o vulcão entra em erupção, pode haver liberação de gases que podem agravar o efeito estufa também, uma vez que essas partículas em suspensão acabam formando uma barreira para o retorno da radiação solar, né? A radiação que o Sol transmite para nós aqui, e para as camadas mais altas da atmosfera, assim provocando o aumento da temperatura nos locais afetados, tá? Temos também os tsunamis e terremotos, tá? O que são os terremotos? Eles ocorrem, aquele tremor
ele é ocasionado pelo encontro lá das placas tectônicas, né, que são blocos rochosos e descontínuos que formam a crosta terrestre. Geralmente vocês veem isso um pouco melhor em geografia, né? Esses blocos, possuem uma certa mobilidade, né? Eles acabam se mexendo. E às vezes eles acabam se chocando, né? E esse encontro provoca tremores. Em alguns casos, né, em virtude dessa intensa agitação das águas oceânicas, aí quando esse tremor ele é mais lá nas placas que ficam próximas ao oceano, a gente vai ter os tsunamis, tá? Ocasionados pelos terremotos, né, pela movimentação lá nas placas tectônicas, tá? O resultado são ondas gigantescas, né, quando a gente tem os tsunamis, e desordenadas. E temos também, né, ocasionando, em consequência disso, problemas sociais, econômicos e ambientais significativos, né? Por exemplo, nos tsunamis, a força da água do mar, né, quando vem com força, arrasta toda a vegetação, animais, casas e todas as edificações, né, tudo que estiver construído vai pelo caminho, né? Acaba arrastando tudo. Além disso, o solo de áreas mais interiores da costa absorve uma grande quantidade de sais minerais, né, que estavam presentes nessa água e modifica a composição daquele solo, né? A gente já estudou o solo em outros tópicos. A gente sabe que para ter um bom solo ele precisa de vários fatores. Lembra lá que precisa ter sais minerais, precisa ter ar, né? O solo precisa estar aerado, a radiação do sol. Então, uma mudançazinha ali, né, vai estar impactando na qualidade desse solo, né, na composição do solo e também aquele solo se recuperar, porque ele vai estar adulterado, ele vai ter que encontrar problemas para se recuperar. E os terremotos também podem fragmentar os ecossistemas, né, causar queda de árvores e morte de animais, alterando as características dos ambientes. As tempestades já são fenômenos naturais que são mais comuns nas florestas tropicais, né? Aí a gente tem a chuva forte, ocorrendo também raios e ventos fortes, né? Em alguns casos ainda a presença de granizo, né? Naqueles locais que a gente tem granizo, né, que é mais frio, podem ocorrer também chuva de granizo, né? Esses raios, essas tempestades, elas podem atingir árvores, iniciar incêndios, né? Esses raios, eles podem estar atingindo árvores, iniciar incêndios, né? E destruir grandes áreas de vegetação, causando a morte de animais. A ação do vento também pode derrubar galhos e árvores, né, já estejam com o tronco comprometido, né? Esse tipo de tempestade está cada vez mais comum, por quê, né? Porque a gente está alterando o meio ambiente, né? E cada vez mais as mudanças climáticas ficam mais acentuadas e são ocasionadas pelo agravamento do efeito estufa e do aquecimento global, né? O desmatamento também contribui para o impacto das tempestades nos ecossistemas, né? Isso porque as árvores que estão isoladas, elas acabam sendo mais afetadas pela ação do vento, né? Ao contrário das árvores, por exemplo, numa região de floresta que estão juntas, né? E reduz um pouco o impacto dessa tempestade. Aí, nós temos também as catástrofes naturais, né? Até então, o que a gente estava vendo aqui são eventos que são catastróficos, mas são coisas que acontecem, né? Então, as catástrofes naturais, elas não podem ser evitadas. Contudo, a gente pode usar uma tecnologia para prever algum desses eventos, né? O que acaba minimizando esses impactos negativos causados por eles, né? Um exemplo são o sistema de alarme, né? Que geralmente esses países que têm muito, eles acabam tendo todo esse total de equipamentos e investem nisso, né? E orientações também dadas à população, né, nesses locais onde tem mais risco de ocorrer, né. Existem também aparelhos que indicam a intensidade desses fenômenos, né. Hoje em dia a gente
usa bastante o sismógrafo, né? Aí eu peço que vocês deem uma olhada lá no livro, que tem uma curiosidade que vocês podem estar lendo sobre o funcionamento de um sismógrafo, como é que ele funciona, tá? Aí nós temos as atividades humanas, tá? Esses fenômenos que a gente vê até agora são aqueles naturais que acontecem e a gente não tem controle, não é tanto controle. Mas aqui a gente vai ver agora aqueles que são decorrentes das atividades humanas, né? Então, as atividades humanas, como o desmatamento, introdução de espécies exóticas, exploração excessiva de recursos naturais, né, incluindo a caça e a pesca sem controle, ou ainda tráfico de espécies silvestres, geram consequências para o ambiente e causam graves impactos nos ecossistemas, alterando o meio de tal forma que muitas espécies passam a correr risco de extinção. O desmatamento. O que é o desmatamento? Também conhecido como desflorestamento, é nada mais do que a retirada da cobertura vegetal parcial ou total, né, de um determinado lugar, tá? Quais são as consequências? As principais consequências estão relacionadas ao meio ambiente e a tudo que diz respeito, né? Acaba afetando o meio ambiente. Ao desmatar, a gente compromete toda aquela biodiversidade da área, né? Então, espécies da fauna que existiam ali acabam perdendo o seu habitat, né, sua casa, e as espécies da flora podem entrar para a lista de ameaças à extinção, né? E assim causar um enorme desequilíbrio ambiental, prejudicando até mesmo as atividades primárias, das quais dependem muitas famílias que moram ali, né? E também a economia, né? Como caça, agricultura e a pecuária. Quando a gente retira a cobertura vegetal, também agrava a questão das mudanças climáticas, né? Além do aumento das emissões de gases poluentes, a atmosfera, né, que tem agravado o efeito estufa e o aquecimento global, o desmatamento ele é também considerado um dos fatores responsáveis pelas alterações no clima, tá? Então, os anos acabam ficando cada vez mais quentes, né? Com o passar do tempo a gente acaba notando aumento na temperatura global, né? Aumento da temperatura da Terra, e isso tem causado inúmeros danos aos ecossistemas e também à nossa saúde, né? Outra questão diretamente ligada ao desmatamento está relacionada às alterações provocadas no solo, né? Bem como nos recursos hídricos. Por quê? Porque retirar a vegetação de uma determinada área acaba favorecendo o processo de erosão do solo, né? Porque é aquela cobertura vegetal que vai estar auxiliando na infiltração da água da chuva, tá? Temos também a exploração excessiva dos recursos naturais, né? Isso se trata do uso imprudente, predatório de qualquer recurso do ambiente, como seres vivos, recursos hídricos, minerais, madeira, etc., né? Os recursos naturais, eles são aqueles que o nosso planeta nos oferece, né? Estão aqui no planeta, sem necessidade de intervenção humana. Só que eles são essenciais para a nossa sobrevivência. E se a gente acabar usando esses recursos muito mais rápido do que a capacidade desses recursos se regenerarem, como vem acontecendo atualmente, eles podem acabar, né? Temos também um problema que é a introdução de espécies exóticas e tráfico de animais silvestres, né? A introdução de espécies exóticas é o que? Quando você traz, né, para um local uma espécie que não é dali, né? Então você insere no ambiente uma espécie que não evoluiu ali, ela não é para estar naquele ambiente. Você tira ela de um habitat, de um ecossistema completamente diferente, né, de outra região, com outro clima, com outras condições, e traz ela para um lugar que não é o dela, né? Então as demais espécies locais também não vão estar adaptadas para o convívio com aquela espécie que foi introduzida ali, naquela espécie nova, e geralmente tem suas populações drasticamente afetadas por essa espécie invasora. Então a gente sabe que tem as relações na natureza, então elas podem competir, né, uma com a outra
por recursos e uma vai acabar sendo prejudicada. Ou até mesmo uma dessas espécies, né, a espécie que chegou, a espécie que ficou com ela, uma delas vai ser predadora e, enfim, vai causar uma confusão no meio ambiente, né? Além disso, muitas espécies não possuem predadores no local onde são introduzidas, né? A gente tem bastante casos disso, de total descontrole numa população. Porque você insere esse animal num ambiente que não tem predador para ele. O que vai acontecer? Ele vai se reproduzir muito, vai gerar uma superpopulação e aquilo vai ficar uma coisa sem controle, né? E vai prejudicar um grande número de espécies, até provocando extinções locais. Porque não tem predador para ele, não significa que ele não vai estar sendo predatório com outra espécie. Então acaba gerando um problema muito grande, tá? Temos também o tráfico de animais silvestres, que é muito frequente aqui, infelizmente, no Brasil, né? E aqui também na nossa Amazônia. Então, o tráfico de animais silvestres no Brasil, segundo os dados do IBAMA, provoca a retirada anual de aproximadamente 38 milhões de exemplares das florestas e matas. Destes, cerca de 4 milhões são comercializados ilegalmente, né? E esses animais, eles sofrem muito, geralmente, né? Com isso, é muito triste. O alto índice de retirada dos animais de seu habitat coloca em risco de extinção um número cada vez maior de animais, além de contribuir com a exploração econômica de florestas, né? O que é bastante errado. Bom, por hoje é isso, tá, pessoal? Qualquer dúvida vocês podem estar mandando lá no aplicativo. A nossa aula foi essa, peço que vocês também deem uma olhada no livro. E até a próxima. Um beijo. Tchau.